Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Dr. Marcelo Frazão. Aos meus alunos aí, só antes da gente entrar no tema do vídeo, pedir mil desculpas pela minha ausência. Eu estou ainda bastante debilitado, mas terminando o antibiótico aqui, mas já estou legal já. Mas foi uma semana pesada, difícil. Então, queria falar sobre esse tema importante que, assim, é 100% de besteira praticamente que está sendo falado, né? Sobre o Frei Gilson, o que ele representa de fato, né? Se ele de fato representa a Igreja Católica ou não, e por que, se sim ou não, por que o ódio da esquerda comunista por ele, porque para quem não está acompanhando, por causa de uma matéria do Metrópolis, aquele jornal lixo de comunistas, né? Falando que ele está com 1 milhão de seguidores rezando o terço, e agora deve ir para mais de 1,5 milhão, 2 milhões, e aí a gente não sabe se deve achar bom ou ruim isso, mas isso despertou uma ira na esquerda terrível sobre ele. E aí houve um levante de pessoas da direita, né? Entre eles essa direita que a gente conhece aí, Nicolas, Bernardo Kister, eu vi fazendo vídeo, em defesa do Frei Gilson, né? Como se ele de fato representasse a Igreja Católica, o mesmo que eles fizeram agora recentemente, quando houve a perseguição à Canção Nova, né? Como se de fato a Canção Nova fosse a Igreja Católica. Então a gente vai falar sobre isso um pouco. As pessoas não têm mesmo, de fato, a menor ideia mais do que é a Igreja Católica, ou do que ela foi algum dia, ou sequer as pessoas acham que têm ideia do que é ser católico. As pessoas não têm mais ideia, né? E eu acho que no Brasil talvez poucos tiveram e têm essa noção, né? Então vamos lá. Só queria mandar um abraço para meus administradores aqui, que semana passada me sobrou um restinho de força, eu falei, vou fazer um vídeo. Mas eles entraram numa briga aí ferrenha que, nossa, eu sinceramente me acabou, assim, sabe, emocionalmente, me deixou muito triste, muito chateado. Eu sei que todos são pessoas maravilhosas lá, que querem meu bem, fazem tudo por mim ali de graça. Eu falei para eles, eu pago altos salários para vocês, né? Quer dizer, trabalham de graça pelo Brasil, pelo presidente Bolsonaro, por mim. Então, se eu estou aqui ainda é graças a eles. Mas eles arrumaram uma briga entre eles lá, e aí eu fico no meio, ali tentando apaziguar. Eu sei que eu fiquei muito triste, fiquei uns 3 dias assim, muito chateado, porque a gente perde até a vontade de se ensinar, né? Mas agora está tudo bem, graças a Deus, vamos seguir em frente. Então, assim, isso é um fato. Vamos começar a falar desse tema especificamente. Eu vou evitar entrar em outros temas. Nós vamos falar só sobre essa história do Frei Gilson, e a gente vai perceber como aborda uma infinidade de assuntos políticos aqui, né, que não existe, como a gente sempre fala, nenhuma separação entre política e religião. Ambas são as mesmas coisas, né? Não existe uma diferença. É a mesma coisa. Política e religião é absolutamente a mesma coisa. São escolhas que a gente faz na vida, e a nossa vida é determinada por escolhas. Se nós vamos para o céu ou para o inferno, são as escolhas que fazemos nessa vida. Os assuntos temporais desse mundo é que vão definir se a gente vai para o céu ou o inferno. Aí entra toda essa questão complexa do Frei Gilson aí, e do que está acontecendo com a igreja, né? Ou com a ex-igreja católica. Então vejam só a dificuldade, porque às vezes eu me desanimo um pouco a vir falar. Bom, sendo bem objetivo, todo mundo me odeia, né? Todo mundo me odeia. A não ser esses que gostam de mim, confiam, sabem que eu não minto, sabem que eu não estou aqui para ofender ninguém. Então esse vídeo não é para ofender, desrespeitar a fé de ninguém, muito pelo contrário, é para ensinar a verdade dos fatos. Isso aqui eu faço. Eu não dou opinião aqui. Nada nesse vídeo aqui é minha opinião. Eu simplesmente vou relatar os fatos históricos, como a vida o que é a Santa Igreja, quem são os inimigos da Santa Igreja criada por nosso Senhor Jesus Cristo. E esse nível de protestante que vai chegar aqui e falar que, né, Jesus não criou a igreja, esse não é para vocês hoje. Né? Esse é nível jardim da infância. Nós não vamos responder esse tipo de gente analfabeta
que fica reproduzindo as mentiras do protestantismo, tá bom? Mentiras que têm séculos e que não têm nenhum fundamento. Então, eu venho falar, mas eu vou falar agora no momento em que todo mundo da direita, a esquerda não importa, são bandidos ou são doentes mentais. Essa aqui é o retrato da esquerda, no Brasil e no mundo. Então, eu não venho aqui falar para a esquerda. E muitas vezes as pessoas vêm e falam, por que você não fala disso, daquilo, da esquerda? Porque a gente não fala, pessoas inteligentes não falam sobre bandidos e débeis mentais. A gente não fala, não tem por que falar. Nós vamos falar da direita e do que acontece. Todo mundo da direita agora, nesse momento, vem defendendo o Frei Gilson. E está certo defender. Por quê? Antes de entrar no assunto, por que o presidente Bolsonaro repostou o Frei Gilson lá, os ataques da esquerda a ele, dando um apoio a ele, e, obviamente, a esquerda caiu matando em cima do presidente Bolsonaro e do Frei Gilson. Então, todo mundo que é de direita e bolsonarista está defendendo o Frei Gilson e o presidente Bolsonaro, porque a esquerda odeia o Frei Gilson. A esquerda odeia o Malafaia. Será que isso faz de algum deles ser católico de verdade? É esse o ponto. Mas se eles não fossem católicos, a esquerda não odiaria. A esquerda odeia qualquer tipo de religioso. Por isso que o Falun Gong, lá, Falun Dafa na China, é perseguido, eles são mortos. Qualquer tipo de religião, de culto, de seita, que cultue um Deus, é inimigo da esquerda comunista socialista. Porque ela é ateísta e prevê um mundo, uma civilização sem Deus. O único Deus deve ser o Estado. Essa é a definição do que a esquerda pretende para o mundo e como ela vê o mundo. Então, se o cara é um católico de verdade ou não, se ele é um cristão de verdade ou não, que nem o Malafaia, o Feliciano, aquele monte de pastor que tem lá dentro, isso pouco importa para a esquerda. O que importa para a esquerda é a visão de mundo que eles têm. E eles têm a fé num Deus. Eu vou falar aqui, depois desse vídeo, eu ia fazer um por dia. Mas como eu fiquei vários dias sem fazer, talvez as pessoas demorem para assistir, então eu vou fazer daqui a 2 dias, depois da manhã eu já faço outro vídeo. Eu quero falar sobre o estudo da lógica, lá, da dialética, da Idade Média, de como o estudo da lógica é importante para entender isso, né? Então assistam que vai ser importante. Então, ele é um católico lá, ele está juntando 1 milhão, 2 milhões lá, rezando. A primeira pergunta assim, será que essas pessoas que estão rezando o terço são de fato pessoas que estão sendo convertidas agora, né? Porque só assim, os ataques da esquerda dizem sempre assim, que ele é o Frei Gilson, um padre desses fascistas, direitistas, extremistas, e o ídolo dele, dessa esquerda, é o Bergoglio, o demônio, o Satanás que tomou o trono de São Pedro no Vaticano. Então, aquele demônio que não é papa, porque ele é um comunista, todo comunista ou simpatizante é automaticamente excomungado da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, ele não é papa, ele não pode ser papa. Né? Ele é um apóstata. Ele negou a Deus. Tá bom? Então, primeiro ponto. E aí essa esquerda, obviamente, adora o demônio Bergoglio, porque ele está implementando essa religião nova aí, né, que é a união das 3 religiões abraâmicas. Eu vou falar sobre esse vídeo da lógica, do ecumenismo, que é importante para a gente entender isso aqui. Mas eu faço um vídeo amanhã falando sobre isso. Então a esquerda adora o Bergoglio e odeia qualquer padre, do jeito que seja mais ou menos alinhado com os pensamentos da direita, que seja mais ou menos um padre de verdade, cristão, que tente ser um padre cristão, seguir o que a Santa Igreja sempre ensinou, o que Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. E, por outro lado, eles adoram os padres da CNBB, os padres da Teologia da Libertação, comunistas, quer dizer, quando na verdade nós sabemos que nenhum deles são padres de verdade, né? Porque as bulas papais aí são várias, dizendo que qualquer um que tenha afinidade, simpatia pelo socialismo ou comunismo é automaticamente excomungado da igreja. Então, CNBB,
padres da teologia da libertação, que nem apareceu um demoníaco aqui na minha cidade, essa gente não é padre mais. Eles estão se enganando ou são idiotas, né? Eles são automaticamente excomungados. Ah, mas o Concílio Vaticano II não condenou o comunismo. É um concílio maçônico criado pelos inimigos de Deus e pouco importa. As bulas papais anteriores valem e é uma doutrina ateísta que previa a destruição do cristianismo. Então, qualquer um que se simpatize por isso não é um cristão, é expulso, é automaticamente excomungado da Santa Igreja de Jesus Cristo, né? Isso é óbvio. E o Frei Gilson? Será que o Frei Gilson, de fato, é um católico de verdade? Que mereça ser defendido no aspecto da fé? Porque, com certeza, ele tem que ser defendido no que diz respeito às ações dele, ou às consequências das ações dele temporais. No que diz respeito ao nosso tempo, nosso mundo aqui agora. Né? E, querendo ou não, ele é um inimigo do comunismo. Entre aspas, um inimigo, entre aspas, do comunismo. A esquerda odeia ele, do jeito que o Malafaia é um inimigo do comunismo, entre aspas. Então, nós podemos dizer que tanto o Malafaia quanto o Frei Gilson são cristãos de verdade? Ou a gente pode afirmar com certeza que nenhum dos dois é? Nenhum dos dois é um cristão de verdade. Porque ninguém reforma o que Jesus Cristo criou. Não existe reforma na Santa Igreja. A Santa Igreja é nosso Senhor Jesus Cristo. A Santa Igreja é a palavra de Deus. Então, homem nenhum tem poder para reformar a Santa Igreja. Seja o demônio Lutero, o demônio Calvino, o demônio Bergoglio, o falso Papa. Ninguém tem poder de reformar. E as pessoas acham que, a grande maioria das pessoas, não sabem o que é a igreja. Eu vi um imbecil agora no Twitter escrevendo que a maçonaria saiu de dentro da igreja. Quer dizer, as pessoas não sabem o que é a igreja de fato, né? Então, não é porque tem comunista dentro dessa estrutura da igreja ou maçom que a igreja católica é isso. A igreja católica é Jesus Cristo. É o que ele ensinou. E isso sobrevive hoje em pouquíssimos lugares. E não é nessa seita conciliar judaica, maçônica, protestante, iluminista do Vaticano, do demônio Bergoglio. Portanto, não é a seita do Frei Gilson que é, de fato, a Santa Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente não vai defender o Frei Gilson? Vai defender, tem que defender. Porque do mesmo jeito que ele está se posicionando mais à direita, e o Malafaia tem feito, lá atrás estava com a esquerda, hoje é um grande apoiador do presidente Bolsonaro, nós temos que defender essas pessoas. Por quê? Porque nós temos uma luta aqui temporal nesse mundo para travar. O Brasil é uma ditadura comunista. Ditadura comunista. São todos comunistas no poder no Brasil há 40 anos. E tem 100% da direita sequelada, doente mental, analfabetos políticos, insistindo em dizer que a ditadura no Brasil começou agora com o Moraes, com a toga, com o STF. O Brasil é uma ditadura comunista há 40 anos, quando comunistas que tinham sido condenados, terroristas comunistas, foram expulsos, retornaram por causa da anistia, e tomaram o poder no Brasil. A primeira coisa que fizeram, rasgaram a Constituição e escreveram uma Constituição comunista. E desde lá se perpetuaram no poder. Não existem partidos políticos no Brasil. Existe um único partido político no Brasil, um partido comunista com vários nomes diferentes. Né? Então, essa luta ou nós travamos, ou nós vamos viver e morrer que nem os cubanos, que nem os coreanos do norte vivem e morrem. Em prisões, passando fome, tendo nossos bens todos tomados. Então, será que Deus quer que a gente abandone essa luta aqui? Ou Deus vai estar do nosso lado, nos apoiando para nos libertar desse mal, como Deus apoiou, né, o Moisés e várias outras situações, o povo de Deus, para se libertar desse cativeiro, dessa escravidão que nos é imposta no Brasil há 40 anos. Então, nessa luta,
Se o Frei Gilson incomoda de alguma forma a esquerda, ele é um inimigo. Ele é um inimigo do comunismo, do jeito que o Malafaia é, e o Feliciano, e o Magno Malta, né? Todos esses pastores aí. Então, nessa luta são aliados. Mas nós sabemos que nós não podemos reduzir a nossa vida, ter esse pensamento reducionista, que nem o sujeito do ANCAP. Lá, essa semana eu vi ele falar que tudo se resume à economia, só na cabeça de um analfabeto político, de um imbecil, de um adolescente velho, sem conhecimento nenhum. Nada se resume à economia. A economia não é nada, nada. A economia não é nada. É a última coisa que a gente tem que se preocupar no que diz respeito à disputa política do mundo, entre o bem e o mal, entre a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, criada por Ele, e todos os movimentos inimigos para destruir o que Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, do qual fazem parte o anarcocapitalismo, o libertarianismo, esse lixo todo, que é a nova esquerda, que vai conquistar... A nova esquerda não, é a esquerda. Quer dizer que a nova coqueluche, que está enganando os jovens, acreditando que ser anarcocapitalista libertário é ser de direita. Quer dizer, afastando essas pessoas de Deus, da Santa Igreja. A Santa Igreja nunca precisou de nenhum modelo econômico, ela já tem um modelo econômico, que é a liberdade. Então você não precisa de um anarcocapitalista, um débil mental libertário, para dizer que a gente tem que ter uma economia livre. Isso é uma doença. Então, do mesmo jeito que não existe um protestante cristão, um cristão protestante, um cristão espírita cristão, não existe um anarcocapitalista, um libertário cristão. Né? Isso é impossível de acontecer. É um fogo molhado, uma bola quadrada. Né? Bom, então, enfim. Existe uma campanha agora da direita, os amigos queridos lá, os Olhos Verdes, mandar um beijo para a Lu, a rainha dos Olhos Verdes, né? Que é o nome que ela utiliza. Estava lá semana, acho que ela se tornou assessora de um senador americano lá, maravilha, que tem família brasileira, parece, maravilha, parabéns a Lua estava lá com o Eduardo, fez uma entrevista ótima lá, parabéns, a gente fica feliz de ver o sucesso dos amigos tão queridos e tão fiéis, tão leais ao presidente Bolsonaro, como é a Lua e como são todos os Olhos Verdes que estão lá no Twitter. Então agora está havendo essa confusão lá. Os Olhos Verdes defendendo o Frei Tiago, obviamente, como sempre fazem, tudo que diz respeito ao presidente Bolsonaro, eles saem em defesa, são um exército, e agora os galácticos, né, da direita burra, traidora, oportunista, do Salles, do Nicolas, né, essa corja, querendo dizer que os Olhos Verdes são... É uma conversa, naquele inquérito que que o Moraes inventou, que nós somos milícias digitais, somos financiados pelo Bolsonaro, alguém para defender o Bolsonaro, quando somos só donas de casa, pessoas comuns que defendem o presidente fielmente, ao contrário de traidores, dos galácticos, que nem o Visconde Sabugosa aí, o Pinícolas aí, essa corja toda de traidores, Deltan, né, Van Hatten, essa escória. Bom, dito isso, nós enfrentamos então duas lutas. Não adianta a gente se comportar que nessas velho besta ignorante, que nem tem aqui na minha cidade, o cara que eu conheço a vida inteira, que a gente acha que é amigo. Eu mostrei aqui o demônio do bispo aqui, um falso bispo, né, mas do bispo aqui dessa ex-igreja católica, fazendo um almoço, né, dentro da catedral, com a desculpa de que vai restaurar a catedral. Quer dizer, uma profanação feita pelo bispo. E aí eu mostrei, o infeliz não me bota a foto, um grupo aqui de orações, dele com o demônio do bispo, dizendo assim, ó, meu amigo Satã, olha como eu sou amigo do Satanás. Quer dizer, para me provocar ainda. Quer dizer, o sujeito é tão estúpido que está vendo uma profanação feita por um demônio de um bispo comunista, e ao invés de ficar ali caladinho, falar, puxa vida, não, ele bota uma foto com o bispo para dizer que ele tem orgulho daquilo. Quer dizer, então, no Twitter, o pessoal está defendendo o Frei Gilson, os Olhos Verdes, que são leais ao presidente, porque o presidente se posicionou do lado dele, né, e claro, né, porque a esquerda está perseguindo o Frei Gilson. Eu compartilhei um post do presidente falando exatamente a mesma coisa, apoiando o presidente e o Frei Gilson. Isso não significa
e assim como eu faço e defendo, nós fazemos sempre o Malafaia, quanto aos ataques dos galácticos, aí, que é essa direita traidora, oportunista, né? Do Salles, do Pinícolas, do Varrato, do Deltan, né? Eles estão sempre atacando o Tarcísio, né? Querendo colocar o Nicolas mais ainda contra o Bolsonaro, né? E a gente sabe da traição, mas a gente tenta evitar que ocorra esse rompimento, né? Essa ruptura entre os dois. E eles estão sempre atacando e a gente sempre defendendo. Então, e a gente defende o Malafaia, defende todo pastor que está lá, que é bolsonarista. Isso significa que o Malafaia é de fato um homem de Deus? Que ele segue a religião de Jesus Cristo? Absolutamente não. O protestantismo não tem nada de teologia, é uma revolução política para destruir a cristandade, para destruir as monarquias cristãs que governavam o mundo durante a Idade Média, que foi o auge da cristandade, o auge da civilização humana. O objetivo da Revolução Protestante sempre foi acabar com as monarquias cristãs. Esse foi o objetivo da Revolução Protestante. Destruir o cristianismo e colocar o mundo, nas mãos de Satanás, da maçonaria, que é quem nos governa hoje. Até eu respondi agora para um amigo no grupo exatamente isso. Foi essa Revolução Protestante que colocou a maçonaria no poder em vários países do mundo, e com esse poder aumentando, com o dinheiro que eles roubaram do Império Católico Espanhol e Português, eles financiaram a maçonaria no mundo, que seduziu aqui Dom Pedro I, Dom Pedro II, que traíram o pai, destruíram o reino de Brasil, Portugal e Algarves, que era um grande sonho, o maior império ultramarítimo do mundo. Então nós deveríamos ser chamados de portugueses, e nós não seríamos nem pertencentes a Portugal, que nem bandidos sempre nos ensinaram. O Brasil nunca pertenceu a Portugal, nunca foi colônia de Portugal. O Brasil era o império, né? Do jeito que São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Rio Grande do Sul, tudo faz parte do Brasil, né? E nunca foi roubado ouro nenhum daqui, né? O ouro não é roubado de São Paulo, do Rio de Janeiro, e levado para Brasília. Quer dizer, hoje é por esses bandidos maçons aí, né, comunistas. Mas o conceito é esse. Tá bom? Então, essa é a Revolução Protestante, demoníaca, criada para destruir o cristianismo. Então, não tem absolutamente nada de cristianismo nisso, né? Isso por parte da ideologia revolucionária protestante. Não significa, eu vou fazer um vídeo essa semana ainda, é outro tema que nós vamos abordar, sobre esses membros da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que a igreja chama de membros mortos e vivos. O morto é aquele que faz parte da estrutura, que vai à missa, recebe os sacramentos, mas ele não sabe mais o que é ser um católico, né? Esse é um membro morto, não age como um católico de verdade. E o membro vivo é aquele que pode estar, por exemplo, dentro de uma igreja protestante, uma seita dessa qualquer protestante, pode estar enfiado em qualquer lugar aí, mas ele tem muito mais proximidade com o nosso Senhor Jesus Cristo do que alguém que está fazendo parte da estrutura ou rezando o terço com o Frei Gilson nessa Santa Igreja Católica. Porque desses 1 milhão aí de pessoas que estão com o Frei Gilson, vocês já pararam para pensar quantos de fato são católicos? Quantos votaram no Lula? Quantos são de esquerda? Quantos acham que existe cristão de esquerda? Quantos acham que não tem nada a ver uma coisa com outra? Você ser de esquerda e ser católico não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você ser maçom e ser cristão, ser católico, não tem problema. Quer dizer, 99% dessas pessoas que estão lá dentro são as pessoas que seguem essa seita protestante chamada neopentecostal, chamada carismática, lá, renovação carismática. É sempre essa palavra demoníaca, reforma, renovação. Ninguém reforma, nem faz renovação no que Jesus Cristo ensinou, não. Quer dizer, essa carismática é uma seita protestante neopentecostal que foi criada com a desculpa de que ia se opor à teologia da libertação, que é o comunismo dentro da Santa Igreja, né? Para convencer as pessoas que eles podem ser católicos de esquerda.
Quer dizer, é doença, né? Isso é um câncer. E a carismática é a mesma coisa. Da onde vem o tal do Frei Gilson? É a ideia de que você pode ser um católico neopentecostal, protestante, cantor de violão, que faz show e bate palma, e a missa é um show, é um banquete, que nem o protestantismo ensina. A missa deixa de ser um sacrifício, e a gente vai falar aí nessa semana, quer dizer, a missa, o rito, ao invés de ser dessa missa que acontece hoje, da qual o Frei Gilson faz parte, ao invés de ser dedicada a Deus, ela é dedicada ao Senhor do mundo. E o Senhor do mundo não é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor, o Criador do universo. O Senhor desse mundo é Lúcifer. Então a missa é dirigida a Satanás, essa missa nova que a gente insiste ainda em ir na igreja. Entenderam? Então são duas lutas sendo travadas. Nós temos que apoiar o Frei Gilson no que diz respeito ao posicionamento dele contra o comunismo, que acontece, mesmo que ele siga um demônio comunista como o seu papa. Quer dizer, papa dele, porque não é o papa católico. Não é um papa. E antes que algum protestante doente aí, mental venha falar, um analfabeto que não precisa de papa, que é Jesus que liga a Deus, vocês vão ter os comentários retirados, porque esse nível bestial aí não cabe no meu canal, tá bom? Não existe cristão sem papa, né? Então, a definição que o Frei Gilson deu dos sede-vacantistas é que eles é que são cismáticos, quando, na verdade, cismático é justamente o Frei Gilson. O que o Frei Gilson faz hoje é exatamente a mesma coisa que o Lutero fez, que o Calvino fez. O que o Frei Gilson faz é o mesmo que o Lutero fez, exatamente a mesma coisa. Ele está convencendo as pessoas de que a seita protestante que ele criou, as 99 teses demoníacas dele, que segundo o próprio Lutero foram passadas para ele pelo próprio demônio com quem ele falava à noite, ele disse isso, o próprio Lutero. Então ele cria uma seita, traz todos os milhões de cristãos, de católico, que é o único tipo de cristão que sempre existiu e que existe, não existe outro tipo de cristão, traz esses cristãos para a seita dele. E o Frei Gilson está fazendo absolutamente a mesma coisa. Ele tira milhões de pessoas de dentro da Santa Igreja, leva para essa seita ecumênica dele, judaica, protestante, neopentecostal, e as pessoas estão acreditando da mesma forma que os protestantes acreditam e acreditaram nas mentiras, acreditaram que essa é a Igreja de Jesus Cristo. Esses católicos agora, falsos católicos, estão acreditando que a seita do Frei Gilson e do Bergoglio é a verdadeira Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma das duas é. Nenhuma das duas é. Então, protestante não precisa ficar dodói e o católico também não precisa ficar dodói e me odiar, não. Porque é isso que eu ia falar no início e não falei. Quando eu enfrentei o Alan dos Planos, no terça lixo dele, ele tinha 1 milhão de seguidores, ou mais já. Eu fui a única pessoa que bateu de frente com ele. Eu fui a única pessoa que denunciou o Moro, o traidor Sérgio Moro, 4 anos antes dele fazer o que ele fez. Eu denunciei o Deltan anos antes. O Nicolas e todos os outros, a Lava Toga, eu fui a única pessoa que se opôs de verdade, repetindo o que o presidente, o Flávio, o Eduardo, o Carlos falavam. Todo mundo, né? A não ser lá no Twitter, que os amigos são leais e fiéis e entendem. Mas no YouTube eu fui a única pessoa sempre que fez isso. Sempre que defendeu o presidente Bolsonaro, desmascarei essa gente e enfrentei essa gente no auge deles. O Alan tinha 1 milhão no terça lixo. Mas se somasse todos, se a gente somar, e isso vale até hoje, se a gente somar todos os canais do YouTube, dá mais de 3, 4, 5 milhões de pessoas que eu enfrentei sozinho no YouTube, como eu estou sozinho até hoje. Por isso que eu estou aqui, deixa eu ver, estou gravando inclusive aqui. Por isso que eu estou hoje aqui renegado ao esquecimento. Porque foram quantos? 5, 6, 10 milhões de pessoas desses canais todas me atacando, dizendo que eu estava errado, porque eu sou leal ao presidente Bolsonaro. E eu fui a única pessoa do país condenada a 5 anos de cadeia, a 100 mil reais de multa por salvar a vida, para tentar salvar a vida dos milhões de brasileiros. E aí eu fui ridicularizado de tudo quanto é forma. Então, se eu enfrentei
3, 4, 5, 10 milhões de pessoas enfrentam até hoje. Não são aí, não é esse 1 milhão do Frei Gilson, 2 milhões, que eu vou ter medo de enfrentar. Só que o que vai acontecer é que mais 1 milhão, 2 milhões de gentes que vão me odiar. 2 milhões de pessoas que vão me odiar, porque eles têm plena certeza que essa seita do comunista Bergoglio, a qual o Frei Gilson diz que combate, né, o comunismo, que eu vi um videozinho dele aí falando, não podemos deixar eles perverterem as nossas crianças na escola, o Frei Gilson falou lá atrás. Né? Não, mas pode deixar o comunista se transformar num falso papa e perverter toda a Santa Igreja que Jesus Cristo criou. Aí pode. Então, o Frei Gilson pode ser uma boa pessoa, mas ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo. Ou ele é cúmplice disso. Aí não sou eu que vou julgar, quem vai julgar é Deus. Nessa aula que a gente vai fazer sobre lógica, nós vamos falar sobre essa história que eu disse aqui, sobre essa salvação. Então, porque a frase só existe salvação na Santa Igreja Católica, Apostólica Romana, é verdadeira. E aí eu vou explicar isso com calma num outro vídeo. O sujeito aí fez um vídeo falando de ecumenismo, querendo defender o ecumenismo do Bergoglio. E eu até convidei o cara para vir aqui, o cara teve a coragem de excluir meus comentários. Eu estava convidando ele para vir me bater um papo aqui, mas enfim, deixa para lá, depois eu falo sobre isso no outro vídeo, para não me alongar. Tá certo isso? Deixa eu ver quanto tempo eu falei, que assim não fica 10 minutos? Não. Quanto tempo eu falei? Cadê o tempo aqui? Meia hora. Não fica tão longo o vídeo. Tá certo, são duas lutas. Uma luta é o comunismo que o Frei Gilson diz que está combatendo, só que eu falei, 99% das pessoas que estão rezando o terço 4 horas da manhã defendem a esquerda, socialista, comunista, inimiga de Deus declarada. Ah, tem gente de direita lá? Tem sim. Mas todos estão seguindo a seita que o Bergoglio criou. E essa não é a Igreja Católica. Do jeito que os protestantes seguem a seita que o Lutero criou. Então, ou existe, mas ninguém vai ser salvo. Vai ser salvo, porque isso é previsto. O catolicismo, o cristianismo, ele é ecumênico. Não na visão do demônio Bergoglio, nada disso que ele está fazendo hoje em dia, né, para destruir a Santa Igreja. Não. É ecumênica no sentido de dizer o seguinte, o cara é protestante, mas a igreja fala de uma ignorância invencível. Existe essa ignorância invencível. A pessoa nasceu, cresceu dentro do protestantismo e ela não tem capacidade, intelecto mesmo, para entender tudo isso. Então, aquela pessoa que está lá com a Bíblia, rezando a vida inteira no culto protestante, que escolheu Jesus Cristo como seu Deus, ela não vai ser salva? Vai ser salva. Vai ser salva. Talvez, e muito provavelmente, e tem a chance muito maior de ser salva do que alguém que está enfiado dentro dessa seita hoje, criada pelo demônio Bergoglio, aí, o comunista, maçom, porque muitos que estão aí dentro sabem que essa não é a Igreja Católica. Eles sabem. Eles insistem em fingir e comprar o peixe de que teologia da libertação, que nem o Padreco aqui na minha cidade, anelzinho de tocum no dedo, né, que representa. Aí as pessoas vão perguntar, não, isso aqui é dos jesuítas. Sim, os jesuítas, que se tornaram todos comunistas, que elegeram o demônio Bergoglio lá, né, esses jesuítas. Não os jesuítas do passado, que foram perseguidos pelo imperador Dom Pedro I, II, né, pelos maçons. Não. É o anelzinho da teologia da libertação. Então, assim, os padres da teologia da libertação são padres, pertencem à Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Se sim, então o Malafaia e todo o cão pastor que tiver por aí também faz parte da Igreja de Cristo. Isso não é verdade. Então, o Frei Gilson, a carismática dele, faz parte da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo? Não, não faz parte. Ele não é um membro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o que a igreja chama de membro morto. Ele faz parte da estrutura, mas ele não tem o Espírito Santo, ele está morto. Ele escolheu o inimigo. É esse o problema. Então é muito mais fácil um protestante ser salvo, de repente, do que o Frei Gilson.
Porque o julgamento dos padres vai ser muito mais severo do que o de pessoas comuns, né, de leigos como nós. Porque eles têm conhecimento do que é Deus de verdade, do que é a Santa Igreja. E eles escolhem se opor. Se o Frei Gilson sabe que o comunismo aqui perverte as nossas crianças no Brasil, como é que ele não sabe que o comunismo do Bergoglio está pervertendo e destruindo a Igreja Católica? Ele não sabe que o Concílio Vaticano II foi criado para perverter, destruir, conquistar, estuprar a Santa Igreja Católica. Então é esse o ponto, tá certo? Então é aquela história. Eu enfrentei 5, 3, 4, 5 milhões de pessoas e enfrento até hoje em todo o YouTube, que seguem todos esses canais e me odeiam. Então, se tiver mais 1 milhão, 2 milhões de pessoas me odiando, que se dane, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer o que Deus espera de mim. Então, gente que nem aí o Nicolas, eu falei, o Pinícolas, né? Esse outro traidorzinho lixo do presidente, mas que a gente tem que fazer força para trazer o desgraçado para o nosso lado, o moleque demoníaco, dourado, até a amiga nossa Terezinha, um beijo, Terezinha, não fique triste, porque às vezes a gente fala essas coisas, mas vocês sabem que vocês estão no meu coração, né? Uma coisa que eu quero é magoar um de vocês, que nem eu falei, tá? Por causa da briga lá dos administradores. E a Terezinha fala, não, você não chama ele de dourado, não, porque o povo às vezes não entende, o povo é burro, não entende, que é a ironia. Menino dourado é aquele do Buda lá, do filminho, lembra, dos anos 80, o rapto do menino dourado, né? Porque eles acham que ele é o Messias, o novo Messias, né? Então todo mundo fica tratando o Nicolas como se ele fosse um Messias. Ah, ele é cristão. Não, ele não é cristão. Ele não é cristão tanto quanto o Frei Gilson não é mais. Né? Não é. Ele é um revolucionário, um anticristão. E aí a gente chama de menino dourado demoníaco, porque toda essa revolução é anticristã. Ela existe para ser inimiga de Deus, para destruir o que Deus criou. E aí vem o Nicolas e o Bernardo Kister fazendo o videozinho em defesa do Frei Gilson, o Bernardo Kister defendendo o demônio comunista como papa, supondo, né, pressupondo que para ser papa não precisa ser católico, pode ter um apóstata lá, um terrorista comunista, que é o que o Bergoglio é, aquele falso papa, quer dizer, um terrorista comunista não pode ser papa, mas o Frei Gilson, o Kister, esse pessoal insiste em dizer, o Nicolas, que isso é a Igreja Católica, porque eles não sabem a diferença entre a estrutura e o que é a Igreja de fato, a Igreja Católica. Aí o Bernardo Kister vem e vai rebater a esquerda que está atacando o Frei Gilson, querendo dizer que ele é um sacerdote da Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o Nicolas fazer a mesma defesa, aí faz aquela defesa porca, de repente ele vira assim, é muita cara de pau. Não, falando para a esquerda, porque vocês sabem qual é a maior instituição de caridade do mundo? Todo mundo sabe que é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Mas ao invés do Nicolas dizer isso, ele vem e diz, não, é a igreja, a evangélica, a católica. Mentira, mentira. Né? Quem sempre fez caridade é a Santa Igreja que Jesus Cristo criou, a Igreja Católica Apostólica Romana. Né? E o protestantismo, essa seita, simplesmente traz algumas coisas do que a Igreja sempre ensinou. Então, a grande instituição de caridade do mundo é a Igreja Católica, sempre foi. Então, não é socialista, esquerdista, que vai ensinar, muito menos espírita, que vai ensinar a gente a fazer caridade, né? Não é Chico Xavier, esses demônios, esses charlatões, né? Que foram desmascarados aqui em todos os países, quer dizer, por isso só sobrou essa seita espírita no Brasil, justamente por causa da ignorância do nosso povo, né, do QI baixo da nossa população. Aliás, tem uma amiga que toda vez ela vem falar a mesma coisa, já me mandou uns 4, 5 áudios de meia hora, e eu respondo o áudio de meia hora explicando, e ela me responde outro igual de novo na outra semana, cada vez que eu faço o vídeo. Que ela se diz, o que ela é? Espírita... Como é que é? Religião, essa de matriz africana, como é que chama? Candomblé, né? Do candomblé, né? Uma coisa assim. Quer dizer, não me interessa o que eu penso. Eu falei para ela 1 milhão de vezes. Não me interessa o que eu penso. O que interessa é o que Jesus Cristo pensa sobre isso e disse.
São seitas demoníacas. Ah, mas as pessoas são bolsonaristas, aí eu mando os seus vídeos, as pessoas não gostam, não assistem, a gente precisa de voto para o presidente. Sei, eu tento fazer a minha parte, mas eu não vou mentir, dizer que você ser um espírita do candomblé é o que Jesus Cristo ensinou. Eu não posso mentir. Eu vou mentir para agradar essas pessoas, porque essas pessoas continuem no erro, aí eu vou para o inferno. Sou eu que vou para o inferno. Então não esperem de mim mentiras, não esperem mentiras. Se eu fosse mentir, eu estaria fazendo um vídeo aqui para dizer que o Frei Gilson é a coisa mais maravilhosa do mundo. O meu canal ia bombar, eu ia fazer 50 vídeos dizendo que o Frei Gilson é uma maravilha, que ele é o grande líder da Igreja Católica no Brasil, que ele está reavivando a Igreja Católica porque está vendo uma conversão em massa de milhões de brasileiros. Isso é que o Brasil Paralerdo faz, que a esquerda odeia o Brasil Paralerdo, né? Como se o Brasil Paralerdo fosse de direita. Vocês percebem? A esquerda fala, não, porque esse Frei Gilson é um padre fascista ligado ao Brasil Paralerdo, aos bolsonaristas. Quer dizer, o Brasil Paralerdo é um inimigo do presidente Bolsonaro. Mas para a esquerda tudo é direita, né? E aí eu vou vir dizer que o Frei Gilson é a Igreja Católica? Não é. Não é, e que Deus tenha piedade da alma dele e que ajude ele a enxergar esse mal. Eu falei nos meus grupos aqui a semana no Telegram, aliás, venham para o grupo do Telegram, venham conhecer, que é um grupo maravilhoso no Telegram, e tem meus grupos do Zap para vocês receberem as nossas aulas. Está aqui o meu celular, é só vocês ligarem, coloco vocês no grupo. Ligar, mensagem não! Ligar, telefonar pelo Zap, telefonar no telefonezinho do Zap, telefonar. Liga, desliga, eu coloco vocês. Aí você manda mensagem, eu coloco vocês no grupo do Zap e coloco no grupo do Telegram. Falo isso há 10 anos, 1 milhão de vezes a pessoa manda mensagem para mim, como se eu pudesse achar uma mensagem no meio de 5 milhões de mensagens. Então, pessoal, aí também fica difícil, né? Então, entre no grupo do Telegram. E eu estava falando isso até, esqueci que eu ia falar. Nossa, isso é parecida. Bom, esqueci o que eu ia falar. E era importante que eu estava falando, porque... Bom, mas aí a gente entra no grupo do Telegram, vocês podem colaborar com o nosso trabalho. Nós vamos fazer live uma vez por semana, pelo menos. A gente precisa ainda pagar aquela multa de R$18 mil lá, que a gente está aí cumprindo pena, né, se defendendo e tal, enfim. Mas voltando lá ao assunto, só para concluir, então, deixa eu ver o que eu falei aqui. Oh, meu Deus, cadê o tempo aqui? 40 minutos. Vai ser o tempo de sempre aí de uma aula nossa. É uma aula que a criançada senta na escola e é obrigada a assistir todo dia, de 50 minutos. Né? Bom, ficou claro isso. Nós temos duas lutas. A luta para acabar com essa ditadura comunista que a gente tem que enfrentar, e se a gente se comportar que nem esses idiotas que ficam achando que só rezar o terço vai fazer com que a gente vá para o céu, não importa se aquelas pessoas estão presas em Brasília injustamente, se todo mundo está tendo os bens tomados, se agora eles vão botar o Drex aí para controlar o nosso dinheiro, saber tomar cada centavo que a gente tem, não importa. Eu vou ficar rezando o terço e aí eu vou para o céu e os outros que se danem. Quer dizer, você acha que alguém que tem esse pensamento egoísta, egocêntrico, vai para o céu? Essa gente está muito enganado, está muito enganada. Achar que ficar rezando e vendo, fecha a porta e fecha a janelinha para não ouvir o grito das pessoas sofrendo lá fora, enquanto as pessoas estão sendo mortas, assassinadas, perseguidas, presas. Aquelas pessoas estão gritando, sofrendo em Brasília, pedindo socorro, e o desgraçado está rezando o terço na mão, 4 horas da manhã, sem se importar com o sofrimento de milhões e milhões de brasileiros, milhões que estão sendo exterminados com a droga da morte aí, que a gente avisou e está aí. Eu não posso falar muito sobre isso aqui, mas tem um estudo aí, não é a minha opinião, tem um estudo aí que feito na Coreia do Sul, que são 6 bilhões de pessoas com AIDS. Eu não vou falar. Que é a AIDS adquirida por causa desse negócio que o pessoal fez aí recentemente, tá? Eu não vou falar porque a gente não tem permissão para falar disso aqui. Mas não é minha opinião, é um estudo feito na Coreia do Sul aí. Mas que seja. Então a pessoa acha que vai ficar rezando,
as pessoas estão implorando, gritando socorro, pelo amor de Deus, que estão sendo condenados a 20 anos de cadeia. O presidente Bolsonaro, todos os generais, os últimos generais leais ao povo, estão sendo condenados. E nós vamos ficar com essa conversinha de rezar 3 horas da manhã? Que isso, só isso basta para ser salvo? Não. É muito mais fácil o protestante ser salvo, que eu falei que não entende o que é essa revolução demoníaca, chamada protestantismo, essa revolução política, porque não tem teológica, 90 teses, tem nada dessa porcaria. Desculpa, foram enganados. É muito mais fácil um cara desse ser salvo, porque está lá no quartel rezando, está preso, está com a Bíblia ali embaixo de chuva e sol, rezando. Essa pessoa vai ser salva. Não importa que ela não faz parte hoje da estrutura, ela seja um membro vivo da igreja, né? ou um membro da igreja ali, que está ali recebendo os sacramentos. Ela é um membro vivo de verdade, está fazendo o que Jesus ensinou. Enquanto esses, talvez muitos que estejam rezando, que acham que a teologia da libertação é cristianismo, é catolicismo, quer dizer, que padre que pertence à teologia da libertação, comunismo dentro da igreja, a esquerda socialista comunista, é catolicismo, é cristianismo. Como é que você pode defender Deus e os inimigos de Deus ao mesmo tempo e achar que Deus vai perdoar um padre da teologia da libertação ou um padre neopentecostal que sabe que o protestantismo é uma revolução política criada pela maçonaria, que toda a seita protestante no Brasil é oriunda dos maçons americanos e criaram essa carismática, essa canção nova, esse lixo todo da qual veio o Frei Gilson? Quer dizer, isso não é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu lembrei o que eu ia falar. O Frei Tiago diz pau e o Frei Gilson diz pedra. Ou um está certo, até ontem não tinha ninguém, não tinha o Frei Tiago aqui, para eu dizer, vão lá e ouçam o que o Frei Tiago disse. Agora a gente tem 2 padres, tem o Frei Tiago e tem o Frei Gilson. Um ensina o Frei Tiago de São José, Canal Monte Carmelo. Se tem alguém ainda que caiu de paraquedas nesse planeta, né, não sabe quem é o Frei Tiago, né? E é aquela história, o Frei Tiago tem 300 mil inscritos, cresceu rápido até, né, porque tem, mas assim, rápido nessa proporção, de uma pessoa perseguida, quer dizer, um cara excomungado dessa igreja falsa, católica, excomungado, perseguido, ameaçado de morte, mora na Europa, refugiado, sem poder ver a família, perdeu tudo que tinha, inclusive o sacerdócio, que depois ele reconquistou na verdadeira igreja católica, mas ele foi expulso dessa seita. Então, ou ele está certo, ou o Frei Gilson está certo. São 2 padres. Os 2 discordam em tudo, absolutamente tudo. E quem está certo é o Frei Tiago. O Frei Gilson está errado, porque ele segue essa seita satânica, revolucionária, maçônica, na qual foi transformada a Santa Igreja Católica. Essa seita conciliar do Vaticano II, cujo o representante maior é um demônio, é um comunista, um maçom, um iluminista. Quer dizer, então, o que é que adianta o Frei Gilson combater o comunismo no Brasil se ele não combate o comunismo dentro da Santa Igreja, que destruiu completamente a Igreja Católica? Quer dizer, pelo menos nessa estrutura. A Igreja Católica não está mais nessa estrutura física. Então as pessoas se recusam a ouvir e aprender. E é aquilo que eu falei. Eu vou arrumar mais 1 milhão, 2 milhões de pessoas que me odeiam, não vão querer aprender. E foi isso que Jesus Cristo disse e ensinou. Pegue a sua cruz e me siga. Então, se a minha cruz é essa, é ser odiada por protestante, por católico, por espírita, por esotérico, por intervencionista, por direitistas, traidores galácticos. Quer dizer, se minha vida é ser odiado por todo mundo, que seja. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Que se vocês me seguirem e fizerem o que eu ensino,
vocês vão morrer como eu, sofrendo, perseguidos, maltratados, torturados. Não foi isso que Jesus falou? Ou ele falou, vai seguir o Frei Gilson às 3 horas da manhã, ser felizão, vai cantar, bater palma e fecha as portas, viu? Jesus falou, fecha a porta, fecha a janela, para você não ouvir os gritos das pessoas que estão sofrendo lá fora, né? E vai rezar o seu tercinho, como se nada tivesse acontecendo, egoístas desgraçados. Falsos católicos, falsos cristãos. Vão rezar mesmo tercinho da madrugada, enquanto o pessoal está morrendo, sofrendo. Ah, mas tem exceções lá, é claro que tem exceção em todo lugar. Eu estou falando da regra. Dessa gente hipócrita, de imbecis e de canalhas que querem vender que a teologia da libertação é uma forma de catolicismo, de cristianismo. Quer dizer, o comunismo cria uma seita dentro da igreja, então isso é a igreja católica. Cria outra seita carismática e isso é a igreja católica, com bumbo, guitarra e fantasia e anjinho de asa desfilando dentro da igreja e a Virgem Maria cantando no microfone como se fosse um culto protestante lá nos Estados Unidos. Quer dizer, isso é a igreja católica do Frei Gilson? É fazer show com violão e cantando, isso é um padre. Essa não é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, mas não pode ter música na igreja? Pode ter música. Os monges cantavam corais lindos, tem órgãos imensos do tamanho de um edifício nas catedrais na Europa. Mas são músicas divinas que elevam o espírito para você entrar em contato com Deus. Não é essa cantoria, essa bateção de bumbo, não. Isso é só uma característica dessas seitas neopentecostais, né? Dessa teologia da prosperidade, esse lixo todo que você tem que ir na igreja para pedir, para agradecer toda hora os bens materiais que Deus te deu. Quer dizer, Deus nunca falou nada em bens materiais. Ele não está nem aí se você está pobre ou rico, ganhando dinheiro ou não, sem emprego ou não. Não é com isso que Deus está preocupado. Então essa história de ficar rezando o terço, indo à igreja, sabendo que essa missa é uma missa demoníaca, é um culto satânico, sem se importar de fato com a verdade, vai custar a alma de muita gente. Então, tem protestante que vai ter salvo, tem católico que vai ser salvo, mas tudo depende da escolha que a gente faz. Se essas pessoas têm aquela ignorância invencível, Deus vai saber perdoar, que a igreja sempre falou, porque a pessoa não consegue entender. Agora, a gente que me ouve, entende perfeitamente o que a gente fala, né? Ouve o Frei Tiago uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e acha que é o Frei Tiago que está errado, que ele é que é o cismático, quando na verdade cismático é o Frei Gilson. Como eu disse, ele que é o Lutero do nosso tempo, é o Bergoglio o Lutero do nosso tempo. Ele está destruindo e tirando milhões e milhões e milhões de dentro da Santa Igreja. Por isso que a esquerda adora o Bergoglio, o falso Papa. A esquerda adora ele, adora. Por quê? Porque ele está ensinando todo mundo a deixar de ser católico. Ele é um modernista, né? Um feminista, um comunista. Tá bom? Está explicado direitinho essa história? Infelizmente, se os adoradores do Frei Gilson não entenderem, vão me odiar, não vão assistir o vídeo, porque a gente começa a falar, eles já acham que está errado, que o Frei Gilson é uma maravilha. Do jeitinho que o protestante vem falar das 99 teses, que o Lutero é um padre maravilhoso que reformou a igreja. Como se alguém pudesse reformar o que Jesus ensinou. Né? E mudar completamente. Quer dizer, não é assim não que Jesus ensinou, está errado. É do jeito que eu estou explicando agora. E quando perguntaram isso para o Lutero, ele falou, eu não quero saber. É porque eu quero que seja assim. E o pessoal protestante, mas Lutero, está errado isso aqui. Isso aqui está errado. Né? Isso aqui não é o que Jesus ensinou. Não interessa. É o que eu estou ensinando e vai ser assim. Essa foi a resposta do Lutero para vários protestantes. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Falamos em 53 minutos. Espero que a gente consiga retomar nossas aulas agora com calma e eu me recuperar aí. Eu ainda estou debilitado, mas agora estou legal, como eu falei. Mas acontece muita coisa que chateia a gente fica muito triste. Então, por mais que a gente fale, às vezes, as pessoas não ouvem a gente, né? E parece que é inútil tudo que a gente fala e ensina. Né? A impressão que dá é que não adianta. Mas, por outro lado, eu vejo os depoimentos de todos vocês.
e dizendo que eu ajudei a salvar a vida de vocês, da família, ajudei vários aí a se encontrar, né, a se converter de verdade para a Santa Igreja, entender o mal que domina a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, a transformação dela nessa seita demoníaca. Então, é assim, é simples. O Frei Gilson é padre, um sacerdote, um vigário de Jesus Cristo ou não é? Se ele é, o Malafaia é, o Magno Malta, o Feliciano, todos são. Todo cão pastor em qualquer seita aí, em qualquer toca nessas esquininhas aí com cadeira de plástico aí, então eles também são. E não é isso que Jesus disse, não foi isso. Jesus disse claramente para os sacerdotes na época judeus: se vocês não me aceitarem, vocês vão para o inferno, vão queimar no inferno se não fizerem o que eu estou dizendo. É como eu estou dizendo, não é como vocês querem insistir em fazer. Né? Então não interessa o tanto que essa gente acredite que esteja certa, que está certa, está todo mundo errado. Entende? Isso não é a minha opinião sobre nada, porque aqui nem eu, nem ninguém dá opinião. Eu dou uma aula, eu ensino, e otário, analfabeto, que escreveu uma porcaria aí dizendo que Jesus não criou a igreja, que foi Constantino, né? Essa gente, quer dizer, o cara segue uma seita que ataca declaradamente a mãe de Deus. Inventa uma mentira que isso como é que eles falam? Idolatria, e ainda querem convencer a gente de vir aqui escrever, falar bobagem ainda. Né? Ah, mas se você xingar a mãe do cara, não, você xingou a minha mãe, mas eles... Então, assim, a mãe de Deus pode. Quer dizer, é um negócio surreal. Então, essas pessoas têm o mesmo comportamento das pessoas que estão aí seguindo o tal do Frei Gilson hoje, se recusando a enxergar a verdade dos fatos. Que a Igreja Católica não é a igreja do Frei Gilson, é só isso. Né? E aí a gente vai sair em defesa dele ou não contra a esquerda agora? É claro que vai. É claro que vai. A gente tem que defender o Frei Gilson por quê? Porque ele é católico de verdade? Não, porque ele não é. A gente tem que defender porque a gente defende qualquer religião, porque a esquerda persegue e odeia todas. Todas, seja qual for, é perseguida pelo socialismo ou comunismo. Né? Não importa. Ah, mas se ele não é católico, por que a esquerda persegue? Porque não importa se é católico de verdade ou não. Eles perseguem protestantes, não perseguem? Isso não é a Igreja Católica, mesmo assim é perseguida por eles. Tá bom? Deus abençoe vocês todos. Salve Maria, obrigado pelo carinho. Eu quero só avisar, eu vou fazer um vídeo falando sobre a lógica. Antes de terminar. Lógica, eu até anotei. Notei, caiu água em cima e apagou tudo. Olha que legal. Ai, meu Deus. Sobre esse ecumenismo da igreja, do Bergoglio, é porque um sujeito no canal, só para finalizar, para quem gosta de mim, não liga, vai ficar 30 segundos a mais. Um sujeito, aí não vou nem evitar até de falar o nome, talvez no outro vídeo eu fale. Ele é um professor de lógica que se diz católico tradicionalista. Aí eu vi um vídeo dele, eu vou falar sobre isso no outro vídeo, só estou adiantando. Aí ele fez uma capinha do Bergoglio com um patriarca russo lá, parece, ou um ortodoxo lá da Grécia, lá, não sei quem é o cara. E aí economizou, ele escreveu, todo católico é ecumênico, uma coisa assim, tem que ser ecumênico. E aí ele faz um vídeo explicando desse ecumenismo que é parte da Igreja Católica. A gente tem que aceitar isso, porque isso é a doutrina cristã, católica. A única que existe, o único cristianismo que existe. E aí eu entendi, escrevi um comentário, eu entendi perfeitamente o que você falou. Maravilha a sua explicação, perfeito. E o rapaz é muito inteligente. Aí ele, durante o vídeo, ele falou assim, vai vir muito tradicionalista e católico, que sabem mais do que eu sobre teologia, e dizer que eu estou errado, não sei o quê, mas não estão, por quê? Porque eu sou mais inteligente que eles, porque eu estudei lógica e eles não. Quer dizer, eu estudei lógica a minha vida inteira. E aí eu fiz para ele uma pergunta lógica. Falei, gentil, educado, eu escrevi, entendi sua explicação, perfeito, eu só queria tirar uma dúvida, se você quiser, está aqui meu telefone, você pode vir bater um papo com a gente. E escrevi, eu sou professor, eu não debato com ninguém. Não é um debate, não precisa se preocupar, é um bate-papo. Você pode vir, e só para eu entender, porque o cara tinha feito um comentário e eu curti, dizendo que estava errado o que ele estava falando, não a explicação dele.
mas o que ele estava querendo dizer com aquilo, o propósito daquilo. E aí eu expliquei, falei, o amigo aí do comentário, expliquei para ele, eu entendi o que o companheiro aí quis dizer, porque você botou o Bergoglio na capa e fez um vídeo dizendo que todo católico é ecumênico. Então eu só queria entender se foi uma coisa sem querer, ou você está defendendo que o ecumenismo do Bergoglio, do demônio Bergoglio, eu escrevi, é isso mesmo, tá certo. Né? Aí, se for isso, a gente pode conversar na minha aula. Aí eu fechei e voltei e falei, deixa eu escrever um outro comentário e pôr de novo o telefone da Vanessa. A hora que eu voltei, cadê o comentário? Mas na hora, instantaneamente. Eu achei que o YouTube estava com algum problema. Eu escrevi 4, 5 comentários, repetindo mais ou menos a mesma coisa, os comentários sumiram. Aí eu falei, o que está acontecendo? Né? Aí que eu me toquei depois de muito tempo, eu falei, você está excluindo meus comentários? Ele estava lá e ele excluía meus comentários. Um cara que diz que ensina lógica aristotélica, né? Medieval, e eu faço uma pergunta lógica. O seu ecumenismo que você acabou de descrever, que é parte da igreja, que é parte do cristianismo, que é o cristianismo, é parte da doutrina, você está dizendo que esse é o ecumenismo do Bergoglio? Porque não é. O que ele está propondo é a criação de uma seita, de uma outra religião. É uma pergunta lógica. Eu vou explicar o que é a lógica. Né? É sim ou não? Eu quero excluir meus comentários. Aí eu falei, você acha que eu não sou digno aí de debater com você, aí, de conversar com você, né? Aí ele deixou, esse comentário ele deixou. Então é o que ele pensa. Ele provavelmente acha que eu sou muito burro porque eu não entendo de lógica. Quer dizer, eu estudei minha lógica minha vida inteira. O que eu estou fazendo é um raciocínio lógico, querido. Se ele ouvir isso aqui um dia, vai ouvir. Eles são muito presunçosos, arrogantes. É um molequinho com aquela cara de petista, mas diz que é católico, né? A pergunta é simples. O seu ecumenismo do vídeo, que é parte da doutrina, você está dizendo que é o mesmo ecumenismo do Bergoglio? Sim ou não? É o que usa em fluxograma, sabe? Essa é a lógica. A resposta só pode ser duas, ou é sim ou não. Se sim, é uma coisa. Se não, é outra coisa. Se isso não é usar a lógica, né? Só que o cara faz o vídeo e óbvio que ele quis dizer que o Bergoglio está certo. Né? Um demônio, um comunista. Cadê a lógica do cara que não consegue entender que um comunista, um demônio, um terrorista comunista, como o Bergoglio, não é papa, não pode ser papa, porque ele precisa ser católico. Então, cadê a perguntinha da lógica, do fluxograma? Um comunista pode ser papa? Sim ou não? Não. Por quê? Porque sim ou não, né? Por que não pode? Porque ele precisa ser católico. Tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso no outro vídeo. Um abraço a todos, pessoal. Fiquem com Deus. Espero não ter mais nenhum tipo de interrupção, me recuperar legal, para a gente poder se dedicar ao canal. Eu sei que poucos vão ver e vão dar valor, mas os poucos que vêm eu sei que valorizam muito, então eu devo começar a gravar o nosso curso finalmente, se Deus quiser, agora muito em breve. Prometo, estou prometendo para vocês de verdade, dessa vez eu vou fazer. E, bom, no mais é isso. Vocês vão ter que me ajudar mais ainda a me defender de todo o ódio que vai vir por aí, porque a gente está falando que o Frei Gilson, se o Lutero é um demônio, o Bergoglio é um demônio, Calvino é um demônio, o Frei Gilson é outro demônio. A gente pode não ver assim, é só uma pessoa enganada. Tudo bem, pode. O Lutero também era, mas diz que está no inferno, não está? Nas visões de vários santos aí, está no inferno. É para onde vai qualquer um que quer destruir a Santa Igreja. E o Frei Gilson está tirando milhões e milhões de dentro da Santa Igreja. Então, ou é ele que está certo, ou é o Frei Tiago. O Frei Tiago, que ensina o que é a igreja verdadeira, ninguém convida para debate em lugar nenhum, para podcast grande, gigantesco, que pega milhões de pessoas. O Frei Gilson está juntando milhões, será que é só por causa dele? Ou porque cada dia ele está num podcast que tem mais milhões e milhões e milhões de seguidores ainda? Será que o seu Frei Tiago tivesse sendo levado, ele não estaria com milhões de seguidores? Ele não poderia dizer de verdade para todo mundo qual é a verdadeira Igreja Católica, que não é essa do Frei Gilson?
que nem o Frei Tiago falou, por que o Frei Gilson não abre mão de tudo que ele tem aí, que nem ele falou que abriu mão do dinheiro, que ele é pobre, que ele não tem nada, que maravilha, né? Isso é uma maravilha. Mas não é isso que Deus espera de nós, só principalmente de um padre. Por que ele não passa a defender Deus de verdade e diz para esses 2 milhões que ele tem lá rezando o terço que a Igreja Católica do Bergoglio não é a Igreja Católica, porque ele é um falso papa? E afirmar isso não é ser cismático, é defender a Santa Igreja Católica, é ir contra a estrutura que está aí, falsa, do Concílio Vaticano II, né? Mostrar claramente para as pessoas que essa estrutura não é mais a Igreja Católica. A gente fala nos próximos vídeos. Um abraço, fiquem com Deus, obrigado pelo carinho, Deus abençoe a todos, obrigado a todos que puderem continuar nos ajudando. A gente tem ainda lá os 18 mil, deve dar uns 17 mil agora, que a gente já conseguiu juntar um dinheirinho aí. Ou 18 mil, né? Porque a gente junta, mas tem que pagar outras contas, outros processos, então acho que está nos 18 mil ainda. Hoje mesmo, a gente tem que pegar uma parte do dinheiro para pagar uma outra multa que estava reservada para pagar esses 18 mil. Obrigado, pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado a todos pelo carinho, viu?